Olá, amados irmãos em Cristo, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador. Estamos aqui nesta noite para trazer uma mensagem gloriosa, aqui no livro de Amós, no capítulo 7, a partir do verso 1, as 3 visões de Amós. Mas vou trazer aqui, tá bom, gente? Começando o primeiro versículo, falando de uma grande visão que teve o profeta Amós, amém? O homem que teve muitas revelações também de Deus para o povo. São poucos capítulos aqui do livro de Amós, mas são fortíssimas revelações de Deus para as nossas vidas. Glória a Deus. E você vai poder ouvir esta mensagem gloriosa. Amém? Olha só o que diz o Senhor. No final você vai entender a razão pela qual eu estou trazendo esta mensagem maravilhosa, poderosíssima do Senhor para você, para as nossas vidas nesta noite. Olha, meus irmãos, aqui diz: o Senhor Deus assim me fez ver, e eis que ele formava gafanhotos no princípio do rebentar da erva seródia, e eis que era a erva seródia depois da cegada do rei. Aí ele continua, diz assim: e quando eles tinham comido completamente a erva da terra, eu disse: Senhor Deus, perdoa. Assim disse Amós na visão, falando com Deus: Senhor Deus, perdoa. Peço-te, como subsistirá Jacó? Era na época de Jacó, né? Então ele diz: como subsistirá Jacó, pois ele é pequeno. Meus amados irmãos, olha a questão, como é que é, né? Então, como ele lembrou ali, né? Ele diz: peço-te, como subsistirá Jacó, pois ele é pequeno. Então o Senhor se arrependeu disso, não acontecerá, disse o Senhor. Então o Senhor ali, nesse momento, ele, portanto, suspendeu aquele castigo. E assim no verso 4 diz: assim me mostrou o Senhor Deus, eis que o Senhor Deus ordenava que por meio do fogo se decidisse o pleito. O fogo, pois, consumiu o grande abismo e também queria consumir a terra. Então eu disse ao Senhor, Senhor, olha o que Amós diz aqui na segunda visão. Eu disse: Senhor, cessa agora como subsistirá Jacó? Oh, glória, tudo em torno de Jacó, pois ele é pequeno. Também disso se arrependeu o Senhor, nem isso acontecerá, disse o Senhor Deus. Aleluias. Então, mais outra visão, e diz o Senhor, diz portanto aqui Amós: mostrou-me também assim, eis que o Senhor estava junto a um muro, levantado a prumo, e tinha um prumo na mão. Perguntou-me o Senhor: que vês tu, Amós? Respondi: um prumo. Então disse o Senhor: eis que eu porei o prumo no meio do meu povo Israel, nunca mais passarei por ele. Eita, olha só, gente, Deus ia se apartar daquele povo, bem, Deus ia então colocar ali um ponto final. Mas os altos de Isaque serão assolados e destruídos os santuários de Israel, e levantar-me-ei com a espada contra a casa de Jeroboão. Olha só. Bem, irmãos, aqui eu já paro para comentar essas visões. Eu quero comentar justamente as 2 primeiras visões que teve ali, portanto, Amós. E um fato muito, curioso e lindo, belo de se acompanhar, de se relatar, de se observar, se deleitar diante dele, é quando Amós ele fala para o Senhor: Senhor, mas como subsistirá Jacó? E, meus irmãos, o que nós podemos ver é que, todavia, Amós se lembra de quem? De Jacó. E Deus tem um apreço muito grande por Jacó.
E por causa de Jacó, então Deus se arrepende. E Deus, portanto, ali cessa o seu agir, cessa o seu castigo, e não derrama mais aquele castigo sobre aquele povo, como estava na visão que ele ia fazer. Amós, portanto, intercede. Senhor, ele se lembra logo de Jacó. Sabe o que realmente a gente vê com isso? É muito bom quando um cristão, nos dias de hoje, podem lembrar de outro irmão que está sofrendo e sentir no coração de orar por ele e dizer: Senhor, cessa esse sofrimento na vida do meu irmão, ele não suporta, ele é pequeno. E se Deus, portanto, esse irmão tiver uma história com Deus, como Jacó tinha uma história com Deus, Deus com certeza se lembrará quando o irmão orar por esse irmão. Amém? Então é por isso que eu digo sempre, vamos criar uma comunhão estreita mais com Deus, que é para quando alguém orar por nós, quando alguém, portanto, pedir a Deus por nós, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa interceder por nós, venha interceder por nós, nesses momentos, né? Muitas vezes meio cabulosos, estreitos da nossa vida. Esses momentos em que parece que o mal quer nos tragar, e muitas vezes a gente se vê sem forças para continuar, seja problema de doença, ou espiritual mesmo, né? Ou problema conjugal, vários tipos de problemas que podem tentar nos assolar. Nesse momento é muito bom que nós tenhamos ali uma vida, né, de comunhão com o Senhor, para que quando alguém pedir por nós, o Senhor então, né, o Senhor, portanto, aceite o pedido, porque Deus, nosso Pai Celestial, ele atendeu o pedido do seu servo Amós, quando ele, se lembrando de Jó, dizia: Senhor, o Senhor vai fazer isso, né? Eu imagino ali Amós falando com Deus e dizendo: Senhor, Amós não aguenta isso, Senhor. Amós, como ele vai suportar isso aí, Senhor, né? Ele é um homem pequeno, ele não vai suportar isso. Quando ele dizia pequeno, porque não era um homem de tão grandes posses, né? Meus amados irmãos, então você na sua pequenez esteja ainda mais apegado com Deus, que é para quando eu, o irmão Valdemir, orar por você, Deus ouvir, Jesus Cristo ouvir. Para que quando outro irmão orar por você, Deus, né, o nosso Cristo ouvir, interceder diante do Pai por você. E assim sucessivamente, cada um de nós, de forma recíproca, estaremos a orar uns pelos outros. E eis que o meu prazer é que Deus ouça as nossas orações quando orarmos uns pelos outros. Aqui eu deixo o meu abraço, que o nosso Pai Celestial abençoe. Eu não poderia deixar esta mensagem, né, de fazer esta mensagem hoje para os nossos amados e queridos irmãos, que precisam sempre de uma palavra de conforto, uma palavra de força, uma palavra de otimismo, uma palavra também de correção muitas vezes. E, enfim, muitos de nós precisamos do ensinamento, da exortação, do consolo. Todos nós precisamos de tudo isso. Amém? E Deus sabe o que nós precisamos, e é por isso que Ele me levou a gravar esta mensagem para você nesta noite. Que o nosso Pai Celestial venha estar cuidando dos seus bons sonhos e que você venha descansar e ter uma noite de paz celestial. Que Deus abençoe, que Deus derrame bênçãos, que Deus derrame, portanto, saúde, que Deus derrame otimismo, valentia espiritual e tudo que você precisar. O nosso querido Deus envie, portanto, o Espírito Santo a auxiliar você nesta noite, a todos nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. Até a próxima.